Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou começar o evangelho dessa noite com um testemunho. Quando a Valéria me convidou, através de Jesus, né, a falar hoje, eu fiquei oscilando entre dois temas. Fiquei a barca sobre o mar agitado, em que Pedro se afunda, e o dia das almas dos nossos mortos, que nós temos tantas saudades, né? E até então não havia decidido. Aí eu cheguei em casa, por volta das 6 e pouco, nós chegamos em casa, eu deitei com a minha esposa, e eu adormeci. Dormi, aí ela me acordou, e aí que foi a coisa mais interessante. Eu comecei a sonhar com as coisas de Jesus, o povo dele daquela época e aquilo. E quando ela me chamava, eu não queria acordar. Eu falava para ela, nossa, mas está assim, está muito pesado, tá difícil acordar. Mas isso ainda não foi o que me chamou a atenção. Aí eu peguei o celular, sempre olho o WhatsApp, por ver alguma coisa, né? Nunca tinha recebido algo assim, né? Tinha uma frase assim: perdoar além túmulo. Perdoar. E era o outro tema, que era Lázaro, a ressurreição, que eu estava preferindo. Mas não havia ainda, não tinha ainda decidido. E eu peguei e abri aquilo, né? Eu vi a história, tal, e fala de perdoar. Perdoar aqueles que já se foram. Para mim foi uma demonstração clara de Deus dizendo: tem gente nesta noite que tem rancor, que tem dores daqueles familiares que já faleceram. Isso me veio de uma forma muito clara. Primeiro, a pessoa tem que se perdoar. Primeiro, em primeira instância, se perdoar de tudo. Daquilo que ela não conquistou na vida, daquilo que ela falhou e tudo. Das vezes em que eu errei. Segundo, perdoar aqueles que já não estão aqui e nós não temos a oportunidade. E também pedir a Deus que aqueles que já se foram, na posição que eles se encontram, e é difícil dizer, né? Aonde, em que lugar, no céu, se é em cima, se é embaixo, o universo é muito grande, não há referência para nós, que sejamos perdoados por aqueles também, né? Então, perdoar, liberar perdão e pedir perdão. E se perdoar. Tem pessoas que não se perdoam. A Rosita sempre fala isso, ela falou aqui. Eu aprendi a me amar, eu não me amava, não gostava de mim, né? Então é importante. Se você não se ama, que é imagem e semelhança de Deus, como quer amar a Deus? Aí vive de fachada, vive de ilusão. Mas, para mim, então, essa noite era muito especial. Para mim. Pela forma com que Deus me mostrou o caminho para falar de Lázaro. Então, o Evangelho de São João, capítulo 11, no versículo 38. 38. Página 1400 da Ave Maria. É muito grande esse capítulo, e ele se encontra entre poucos dias antes de Jesus ser crucificado, um pouco antes da Páscoa.
Jesus, tomado de profunda emoção, foi ao sepulcro de Lázaro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto Lázaro: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, Marta, que se tu creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos alto, disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouvistes. Eu bem sei, isso que é a coisa mais linda que tem, né? Eu bem sei que sempre me ouves, mas não falo assim por causa do, mas falo assim por causa do povo que está em volta, para que creiam que tu me enviastes. Depois destas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus ao povo que estava perto: desligai-o e deixai-o ir. Ou seja, tirai as faixas. Ele veio até com o rosto coberto, tirai tudo, liberta ele e deixe-o ir. A palavra deixe-o ir é: não incomode. Deixa, para com essa muvuca só, curiosidade, um monte de coisa. Deixa ele em paz. Essas são palavras da salvação. Amém. Pois bem, esse contexto do milagre, o que vocês acham? Um milagrinho ou um super milagre? Já estava morto há 4 dias, né? Estupendo, um milagre estupendo. Assim, de deixar qualquer um admirado. Agora, mais admirado ficaria você se lesse o capítulo anterior e o posterior ao capítulo 11. É fantástico. Se você pega aquilo ali, até Tomé entra na história, porque Tomé falou para Jesus, mas Jesus, nós vamos voltar lá, nós vamos morrer, nós vamos morrer, estão querendo te matar. Há poucos dias nós tivemos que sair fugido daqui, por 2 vezes queria te apedrejar, e ele estava além do Jordão, trabalhando, batizando, pregando, e Marta e Maria falaram o quê? Mandaram um recado para ele, estava longe. Falaram assim: aquele que tu amas está enfermo. Em outras palavras pelo amor de Deus, Jesus, o Senhor gosta da minha família, o Senhor me conhece, eu sou a Marta, eu sou a Maria, e Lázaro é meu irmão, aquele que tu amas. Olha a nossa amizade, nossa intimidade. E ele ainda diz para os discípulos: vamos esperar 2 dias. Aí. Agora imagina você, diante de uma situação com alguém doente, você fala assim: Jesus, me cura, cura a minha família, cura esse doente, cura essa pessoa. E Jesus no silêncio dele. E você pensa que ele não está ao seu lado, que você está só. Mas esse Deus, como a distância ele estava da comunidade de Betânia, ele sabia tudo, via tudo, estava presente em tudo, porque Jesus é o próprio Deus, né? E chegando lá, ele chorou com a Marta e com a Maria, elas choraram.
Ele falou assim, se tu creres, verás a glória de Deus, né? Ele falou, não, eu sei. E ele falou assim para elas, ele vai reviver. Elas falando, né? Aquela emoção toda, imagina, né? Chorando, falando, não, eu sei que vai haver ressurreição, tudo, né? Ele falou, não. Esse aí, para o povo todo ver, ele vai voltar à vida. Pois bem, já se passaram 2000 e poucos anos, tem lá o túmulo, o local, as curiosidades de visitar, assim como perto da Páscoa, o povo ia lá em Betânia ver Jesus que estava ali? Não. Eles eram curiosos, queriam ver Lázaro que estava morto e voltou à vida. E curioso, né? Jesus volta à vida de uma pessoa que estava morta há 4 dias e faz o quê? Entrega. E o que os judeus fizeram? Mataram ele. 5 dias depois de ter voltado à vida. Então não está na essência da curiosidade, do milagre, a essência divina, a essência de Deus. Não está aí, mas está na nossa fidelidade a Deus e acreditar que nós viveremos na vida eterna. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui. Essas palavras nossas aqui vão desaparecer, tudo. Eu, como engenheiro, a área de engenharia elétrica, a gente tem espectrons de frequência, os sinais elétricos que mostram as coisas que aparecem, deu um sinal, depois some, não existem mais. Na segunda-feira no ensino eu estava dizendo, nós somos assim. Nós somos assim. Haverá um tempo que isso que eu estou vendo aqui, e eu, não será lembrado pelos nossos bisnetos que virão na frente. Nós não seremos ninguém mais. Ninguém. Sabe o que é nada com nada? Nem objetos, nem bens, nem a minha. Vão ser fotografias que alguém lá na frente, um parente nosso, vai falar, nossa, que é minha avó, que é meu avô, tá meu tio, né? Assim como nossos filhos olham hoje para um bisavô, um tataravô olha assim e fala, nossa, fica por aí. Fica por aí. Então, onde é que está a essência? A essência está em Deus. Esse não passa. Esse é o princípio e o meio e o fim. Esse não passa. Esse fica. O resto, como Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Para de provocar conversa, tumulto, conversa fiada. O que ele fala é o quê? É vida plena e ele precisa de descanso. Ele volta à vida e tudo precisa ser organizado. Pois bem, então agora voltemos à data presente, ao dia de hoje, o tempo que nós estamos vivendo. Lembre-se disso que eu falei do sinal elétrico. Antes nós não existíamos aqui na Terra e posteriormente nós não vamos mais existir aqui. E aonde que é o nosso lugar? A abadia é a casa do Pai. É para lá que nós vamos. Mas o que é que a palavra de Deus quer dizer hoje para nós? O que você entenderia do capítulo 11 do evangelista João, do discípulo amado? Tem que sair uma essência. Deus tem que te tocar. Deus tem que me tocar. Eu tenho que voltar para a minha casa dizendo, eu saí consciente de que o Espírito Santo me tocou. Eu tenho que ter a certeza que Deus falou comigo. Eu tenho que ter a certeza
de que a minha vinda aqui não é pelo fulano, pelo ciclano, mas pelo que Deus quer me fazer. E você sabe o que é que Deus quer fazer com você? Cada um individualmente? Comigo em especial? Porque que estou com essa responsabilidade de falar das coisas de Deus. Ele vai falar assim para vocês: retirem a pedra. Tirem a pedra. E ele vai falar assim: Aloísio, saia para fora. E o mesmo ele está dizendo assim, para você, para ela, para ela, para ela, para ela, para ela. Mas vocês vão dizer para mim assim: mas nós não estamos mortos. Como diz o padre Jonas Habib, Monsenhor Jonas Habib, ele diz assim: o que tem de vivo morto andando pelas ruas, dirigindo, homens vivo morto trabalhando, mulheres vivo morto cozinhando, limpando casa, né? Ou seja, o mundo nos joga dentro de sepulturas e fecha com a pedra. Quer apagar os nossos sonhos, sepultar a nossa alegria, sepultar nossos projetos. O inimigo que está por aí, que está em Efésios 6, que diz: dentro das pessoas tem espíritos, fazendo com que elas venham sepultar as pessoas, com fofoca, com mau juízo, com um monte de coisa que São Paulo descreve de forma minuciosa o comportamento do ser humano. Então Jesus nessa noite diz: eu tenho o poder, eu posso. Lembra que o homem perguntou para ele: se tu podes? Ele ainda fala assim com indignação: se eu posso, tudo eu posso. Jesus está dizendo nesta noite: eu tenho o poder de tirar a pedra do teu túmulo, da tua sepultura. Eu tenho o poder de chamá-lo pelo seu nome e libertá-lo. Mas eu estou vivo, estou liberto. Não. Muitas pessoas. E o Brasil, nesse momento que ele vive, o que tem de gente sepultada, vivo, dentro de sepultura. Muita gente sofrendo, famílias. Muita gente, marido sofrendo, esposa sofrendo, filhos, enfim, uma coisa que a gente não tem ideia desse movimento no mundo aí fora. O meu filho que é delegado, ele fala: você, pai, e fala para a mãe: vocês não têm ideia da fragilidade que são vocês no meio da maldade. Vocês não conhecem o mundo, vocês vivem. Ele fala para mim: você viveu cercado, protegido por Deus, sendo professor de uma universidade, 36 anos. Você não conhece o que tem aí fora. E de fato, não fosse a proteção de Deus, não fosse a ação dele nas nossas... É só na minha vida? Não, na vida de cada um. E mesmo assim, com a proteção dele, nós entramos em sepulcros, em túmulos, e nós ainda ajudamos a puxar a pedra e nos fechamos. E Deus hoje, com a sua palavra, ele diz claramente: se tu creres, verás a glória de Deus. Aquele problema que você sente que está te amargurando, é um problema sentimental, é um problema financeiro, é um problema daqui, outro dali. Ele diz assim: isso não é nada, isso não é nada. Creia, creia somente. Creia em mim. O que a Rosita falou é uma coisa interessante. Ela fala realmente: se eu só falar, se eu só cantar e não agir, nada vale, nada. E o que é esse agir? Agir é dentro de mim, dentro da minha família. Começa a agir dentro da sua família.
Começa a agir dentro da sua casa. Começa a agir dentro da sua família, de um lado e do outro. Começa a operar ali. Isso é ação. Porque é incrível como pessoas deixam de operar, de agir dentro da sua casa para ir operar na casa dos outros. O padre Cleito aqui da igreja, ele dizia, numa certa homilia, se você pode ajudar, comece ajudando sua família, a família direto da casa. Se sobrar mais um pouquinho, a família de um lado, a família da esposa. Depois, se sobrar mais um pouquinho, começa a ajudar os outros. No entanto, tem pessoas que falam assim, eu ajudar meu irmão, o meu pai, minha mãe, não sei o quê, prefere ajudar estranhos. Então ele se fecha num túmulo, se fecha no sepulcro. Então Deus está dizendo hoje, você pode ver a glória de Deus, você pode ver esses milagres, tais quais aconteceram naquela época, a exemplo de Lázaro, da viúva de Serepta, da viúva de Naim e assim por diante. Então ele está dizendo para você nessa noite, você tem poder. Você tem poder porque eu sou o seu pai. E eu, pai, tenho poder de te libertar daquilo que te incomoda. E se a pessoa falar, não tenho problema nenhum, fosse ver as lágrimas das pessoas nos cemitérios no sábado. Tem sim. Tem pessoas, tem saudades, sente falta, quanta coisa. Eu lembro de novo, no último encontro com a Sandra e o Calhau, que perdeu o filho, 32 anos, um médico. Ele falou assim, como que eles dizem, deceparo minha vida, acabou a minha vida, né? E realmente é pesado. Então você tem que se agarrar a Deus. Dizia essa semana para minha esposa. Coitado daqueles que não têm a Deus verdadeiramente. Se eu vier aqui só por vir e não tiver aquela fé verdadeira, nos momentos difíceis, complica muito, não complica? Complica. Você não passou por um momento desse, né, Regina? Dói muito. Então Deus está dizendo nesta noite, tem o poder de tirar a pedra dos problemas da sua vida. Eu tenho o poder de te libertar. Eu tenho o poder de dar nova vida. Eu tenho o poder de dar uma nova unção. Eu tenho o poder de dar de restaurá-lo, de fazer nova todas as coisas. Como eu fiz com o filho pródigo. Dei uma nova aliança, uma nova sandália, uma nova veste e ainda dei um banquete de alegria, de saber que o meu filho confiou e voltou, e morre num abraço todo o pecado, tudo aquilo que fazia mal para aquele filho. E o pai que vivia com saudades, né? Se você está num túmulo hoje, a pedra foi retirada e o próprio Deus chamou você para fora. Então, feche os olhos e diga ao Pai, assim, no silêncio aí, Pai, obrigado, que o Senhor me tirou de uma treva, de uma escuridão, de um problema, e o Senhor me dá força, e o Senhor me garante que o Senhor está presente em todos os momentos, e que o seu silêncio não significa que o Senhor está ausente ou que o Senhor está longe. Me perdoe pelas vezes que eu pensei que o Senhor estava muito longe e não estava comigo. Por isso eu te louvo, bendigo e agradeço, Senhor. E sei que o Senhor está me libertando nesta noite. E que o Senhor quer que eu perdoe e eu seja perdoado por aqueles que ainda têm ressentimentos. E se você tem, meu irmão, minha irmã, esse é o momento em que Jesus, com a sua palavra,
está te libertando. Glórias e louvores a ti, Senhor Jesus. Amém. Obrigado.